Olá, boa tarde pessoal. Hoje a live de hoje vai ser a respeito de patologias. É um assunto importantíssimo para todos os cursos da área da saúde. Hoje, mais especificamente, a gente vai falar a respeito de patologias neurológicas, tá? Da parte neuro, vindo acompanhando aí a anatomia e fisiologia do sistema nervoso, que foi o tema da nossa aula da semana passada. Então, é importantíssimo, pessoal, vocês estarem no nosso grupo do Telegram para receber os slides dessa aula. Caso vocês não consigam ler, né, o que está escrito no slide, alterar a qualidade do vídeo, né, que assim fica mais fácil de vocês conseguirem, fica mais legível para vocês lerem. É importante também, gente, que semana que vem, né, as próximas aulas vão retornar, ser ao vivo. Lá na plataforma, aqui na aba ao vivo, vocês vão ter informações, né, a respeito de como acessar aqui o canal do YouTube. Vocês vão ser direcionados para cá, e também o cronograma de palestras. As nossas próximas lives vão ocorrer toda terça-feira, às 5h30 até às 6h30, ok? Varia um pouquinho a quantidade de horas de uma live para outra, tá? Dependendo do tema, dependendo das perguntas também. Mas as lives agora vão ocorrer todas as terças-feiras, às 17h30, ok? Outra coisa importante para vocês é entrar aqui na aba Contato, onde você vai ser direcionados para o contato com a gente. Aqui no primeiro é o WhatsApp, né, para esclarecimento de dúvidas com relação às atividades. Aqui é quando a gente trata ali do suporte, algum problema na plataforma. E aqui vai ser direcionado para o nosso grupo do Telegram, tá? Então é bem importante que vocês acessem para estar recebendo conteúdo extra. Na aba Como utilizar a plataforma, vai ter um vídeo explicativo para vocês de como utilizar a plataforma, de como acessar e também a respeito ali das atividades. Lembrando que as atividades não é necessária enviar para correção, porque elas servem para fixação de conteúdo. Então, é só para vocês estarem fazendo para fixar melhor o conteúdo. Não é necessário enviar para correção, porque o gabarito já está disponível na própria plataforma. Dados os recados, a gente vai iniciar a nossa aula de hoje. Patologias. Doenças neurológicas são doenças do sistema nervoso central e periférico. Em outras palavras, essas doenças elas vão atingir o cérebro, a medula, os nervos cranianos e os nervos periféricos, e também as raízes nervosas, os sistemas nervoso autônomo, a junção neuromuscular e também os músculos. Esses distúrbios vai incluir aí a epilepsia, a doença de Alzheimer e outras demências, doenças cerebrovasculares, incluindo, né, o acidente vascular cerebral, a enxaqueca e outros distúrbios das dores de cabeça, a esclerose múltipla, as doenças de Parkinson, a neuromielite óptica e as neuroinflexões, além dos tumores cerebrais, distúrbios traumáticos do sistema nervoso devido ao trauma de crânio, além dos distúrbios neurológicos como resultado da desnutrição. Existem, né, mais de 600 doenças neurológicas catalogadas. Então, é impossível que numa aula a gente fale a respeito de todas essas doenças, tá? Aqui a gente listou algumas das principais doenças, algumas doenças que a gente não ouve um pouco falar, né? Que são mais difíceis de ser comentada, mas também de grande relevância para profissionais da área da saúde. Como eu falei, essa aula ela é bem importante para todos os cursos da área da saúde, tá?
para o pessoal de instrumentação cirúrgica que vai estar atuando com algumas cirurgias, né, neurológicas, para o pessoal de cuidador de idoso, que a gente vai ter os pacientes portadores de tais doenças, pessoal de APH, no caso de emergências, né, emergências médicas, o pessoal das demais especialidades também, ok? Então a gente vai começar com uma das mais comuns patologias, né, do sistema nervoso. É uma doença que muita gente tem, a gente sempre vai conhecer alguém que porta essa doença, que é a enxaqueca. A enxaqueca é uma doença neurológica, genética e crônica, cuja principal característica é a dor de cabeça latejante, a cefaleia, em um ou mais lados da cabeça. Então vamos lá, o que quer dizer genética? Genética a gente quer dizer que vai ter carga, né, vinda aí dos nossos parentes. Lembrando que quando se trata de genética, a gente não está falando só de pai e mãe, tá? A gente está falando dos nossos ancestrais no todo. E crônica, tá? É uma doença que a gente tem tratamento, mas não tem uma cura efetiva, tá? Então a gente tem que estar sempre cuidando dela. Quais são as principais causas, né, da enxaqueca? As principais causas da enxaqueca são preocupações excessivas, ansiedade, tensão, estresse, ficar sem comer, né? O jejum é um aspecto alimentar mais importante para desencadear dor de cabeça. Um longo tempo sem comer pode gerar uma queda na taxa de açúcar do sangue e provocar a produção de substâncias que causam a dor. O ideal é comer algo a cada de 3 a 4 horas e também não exagerar na comida para também, quando passar um bom tempo em jejum. Então, quando a gente ficar muito tempo sem se alimentar, quando a gente for se alimentar, também não sobrecarregar. Acho que todo mundo já sentiu aí uma dor de cabeça devido aí a uma alimentação incorreta, né? Acontece bastante. Dormir mal. O bom sono é uma condição fundamental para o bem-estar de maneira geral e também para o equilíbrio das enxaquecas e outras dores de cabeça. Dormir pouco ou dormir muito, demorar para pegar no sono, acordar no meio da noite, roncar e ter sonolência de dia, ir dormir e acordar muito tarde são possíveis desencadeadores da dor de cabeça. Além também, né, do ciclo hormonal, no caso aí, por exemplo, da tensão pré-menstrual, que vai carregar, né, as crises de cefaleia. As enxaquecas nas mulheres tendem a ser mais concentradas no período menstrual ou pré-menstrual. Irregularidades menstruais, endometriose, ovários policísticos, reposição hormonal também podem ser fatores que agravam a enxaqueca. Irritações e alterações no humor. A irritabilidade aparece normalmente junto com uma crise de enxaqueca, mas também pode ser um motivo gerador de novas dores. Altos e baixos no humor, né? O famoso pavio curto, passar muita raiva, guardar muito sentimento ou explodir também. A impaciência são combinações que podem desencadear uma enxaqueca. Tudo que for feito no sentido de relaxar, acalmar e treinar a paciência pode trazer aí bons resultados. Excesso de cafeína, então tomar muita bebida ou bebidas cafeinadas como Coca-Cola, chá preto, chocolate e até mesmo analgésicos que contenha a cafeína pode causar a enxaqueca. Falta de exercício físico, né? Realizar exercício físico faz com que o organismo produza endorfinas, que vai regularizar a produção de neurotransmissores como a serotonina, a melatonina, tornando o organismo mais saudável e resistente à dor. A gente falou lá a questão do sono, né? O próprio exercício físico, ele vai fazer a produção de um hormônio correlato
ao sono, a melatonina. Então, a importância também, o exercício físico ajuda a regular o sono também. O uso excessivo de analgésicos não tratam a enxaqueca, só vai aliviar a intenção e a duração das crises. E o uso do analgésico pode tornar, crônica, piorar a enxaqueca, tornando-se mais resistente e mais frequente. Como a gente falou lá em cima, alimentação como chocolate, frutas cítricas, alimento muito gelado como sorvete, nozes, alimentos gordurosos, condimentados, rico em glutamato monossódico, presente salgadinho, molho, adoçante, também podem agravar a enxaqueca. Além das causas genéticas, como a gente também já falou, deve-se reconhecer rapidamente a enxaqueca na infância, adolescência e no início da vida adulta, em filhos de pessoas que sofrem enxaqueca, para que ela possa ser tratada adequadamente, preventivamente, evitando crises que apareçam a enxaqueca e se desenvolvam até o estágio crônico. Então, geralmente, os sinais e sintomas da enxaqueca aparecem muito cedo, tá, gente? Aparece já na infância. Então, se atente quando a criança falar que está sentindo muita dor de cabeça, a criança reclamar, querer ficar muito no escuro e tudo mais. Então, cuidado com isso, sempre estar verificando, sempre estar passando e relatando isso ao médico. Sintomas muito comuns da enxaqueca. Então, a gente vai ter aí a sensibilidade à luz, a cheiros e também a barulho. Tudo isso aí pode gatilhar uma crise, tá? Além, de náuseas, vômitos, também os sintomas visuais como pontos luminosos, escuros, linhas em zigue-zague que antecedem ou acompanham as crises, formigamento e dormência no corpo, tontura, sensibilidade a movimentos ou passar mal em viagens de carro, ônibus e barco. Vocês vão conseguir ver aqui ao longo dos slides que muitos sintomas de doenças neurológicas são correlatos, são parecidos, tá? Próxima doença é a epilepsia. É uma doença neurológica do sistema nervoso central em que a atividade do cérebro torna-se desordenada, causando crises convulsivas, que são movimentos descontrolados ou alterando o comportamento e as sensações, podendo levar até a perda de consciência. As causas da epilepsia ainda são desconhecidas, mas a enfermidade pode ocorrer como resultado de um distúrbio genético ou de uma lesão cerebral, como por exemplo um trauma, ou um acidente vascular cerebral, ou infecções no cérebro, como no caso aí de algumas meningites, e também doenças congênitas, doenças em que a criança nasce com elas. Os principais sintomas da epilepsia generalizada são a queda no chão e a dificuldade para respirar, a musculatura enrijecida, principalmente nos braços, pernas e troncos, contrações descontroladas e involuntárias, como as convulsões, a salivação em excesso, morder a língua e ranger os dentes. Próxima doença é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença em que compromete pessoas de 20 a 50 anos de idade, no auge da vida produtiva, provocando lesões no sistema nervoso central, cérebro e nervos ópticos e medula espinhal. Como os sintomas podem ser transitórios ou definitivos. A doença é provocada por uma reação autoimune direcionada à mielina. A mielina é uma capa de gordura que vai cobrir todas as células nervosas. Elas vão ficar ali, no axônio, para quem assistiu
a última aula de sistema nervoso. Uma doença autoimune é aquela em que o sistema de defesa da pessoa resolve atacar a ela mesma, ao invés de um agente externo, como um vírus ou uma bactéria, por exemplo. No lúpus, esta agressão pode ocorrer contra a pele, o pulmão, articulação, rins. Na artrite reumatoide é contra as articulações, na psoríase contra a pele. Aí, para citar exemplos de doença autoimune. Sintomas. Com a perda, da mielina, os impulsos nervosos eles ficam mais lentos e a pessoa pode sentir dificuldade em realizar determinadas ações ou em seus sentidos, como a perda da força em um ou mais membro, perda da sensibilidade e formigamento, falta de coordenação, dificuldade para caminhar, perda ou dificuldade visual e até dificuldade em controlar a urina. Então a gente vai ter aí as pessoas com, que a gente fala na incontinência. Os sintomas não são súbitos, isto é, de repente ou de uma hora para outra. Eles costumam se intensificar em dias a semanas. Nas primeiras vezes que esses sintomas acontecem, o organismo consegue interromper este dano, reduzindo a inflamação e produzindo uma nova capa de mielina. E por isso o indivíduo pode ter a resolução completa desses sintomas em algumas semanas a meses, muitas vezes atrasando o diagnóstico. Com o passar dos anos, se não tratada, aí sim a doença pode deixar sequelas e cicatrizes permanentes. Esta é a chamada de EM, remitente recorrente. Mas alguns pacientes não apresentam essas crises e podem ter sintomas que não resolvem espontaneamente, chamadas de EM primária progressiva. A EM compromete cerca de 3 milhões de pessoas no mundo e sua prevalência pode mudar de acordo com a região. Por exemplo, é muito frequente no norte dos Estados Unidos e na Europa, chegando a estar em 80 para 100 mil pessoas. Mas no Brasil esse número cai de 20 a 30 para 100 mil pessoas. Vai existir aí fatores genéticos e de meio ambiente que causam esta diferença em populações distintas, mas também existem muito que ainda não se sabe a respeito dessa patologia. Pesquisadores e cientistas conseguiram identificar várias alterações em quem acontece o processo autoimune dentro do corpo da pessoa. E em cima disto, muitos medicamentos foram desenvolvidos para frear a agressão. Mas exatamente por que seu sistema imunológico resolve reconhecer a mielina como inimiga e atacá-la ainda é desconhecido. Então, vocês vão ver ao longo dos próximos slides também que existem muitas doenças aí que não tem um fator, o porquê acontece de forma muito clara. Então a gente acredita que seja fator genético, a gente acredita que seja exposição ao meio, mas não tem nada que comprove que de fato é isso que acontece, tá? Apesar de inúmeros estudos referentes a essas doenças. Neuromielite óptica é a doença de De Vick, é uma condição inflamatória que afeta a cobertura protetora da medula espinhal e dos nervos ópticos. Também é conhecido como neuromielite óptica. Devido à parte do nervo afetada pela condição, ela é classificada como uma doença desmielinizante. Então, também vai atuar ali na bainha de mielina. A cobertura protetora de um nervo é formada por uma substância chamada mielina. As doenças, visam essa cobertura.
As condições é extremamente rara, afeta aí cerca de 0,052 a 0,44 em cada 100 mil pessoas em todo o mundo. A doença é mais comum em pessoas com mais de 40 anos de idade e a causa exata ainda não foi confirmada. É uma desordem também autoimune, significa que o sistema imunológico ataca erroneamente as células saudáveis do nervo óptico e também o nervo, a parte da medula espinhal. Sinais e sintomas. Os sinais e sintomas eles variam, né? Uma pessoa com a doença ela pode ter uma seção de inflamação no nervo óptico e da medula e os sintomas da inflamação pode aparecer, né? Como perda temporária da visão, que afeta pelo menos um olho, com risco permanente, né, da perda permanente da visão, o inchaço do disco óptico, dor nos olhos, que geralmente piora com o movimento e tende a se tornar mais grave após uma semana e depois se resolve em poucos dias, sensibilidade reduzida à cor. A pessoa também pode desenvolver sintomas na medula espinhal, tá? A partir do processo chamado mielite transversa, que vai ter aí sensação alterada como sensibilidade, temperatura, dormência, formigamento, sensação de frio ou queimação, membros fracos ou pesados, levando aí a paralisia total, alteração nos padrões de micção, então ali no momento da urina, incluindo aí a incontinência urinária, dificuldade para urinar e micção mais frequente, além da incontinência fecal ou a constipação. A próxima doença eu acho que é a mais comum, né, de ouvir falar a respeito. Então, é a doença aí que é mais fácil da gente conhecer, que é a doença de Alzheimer, que é a forma mais comum da demência neurodegenerativa em pessoas de idade. A causa também é desconhecida, mas acredita-se que a genética que seja geneticamente determinada. A doença ela se instala quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso começa a dar errado. Surgem então fragmentos da proteína mal cortada, tóxica, dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como consequência dessa toxicidade, ocorre a perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem, raciocínio, memória, reconhecimento a estímulos sensoriais e também pensamento abstrato. Sintomas aí do Alzheimer: a falta de memória para acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta várias vezes, dificuldade para acompanhar conversação ou pensamentos complexos, incapacidade de elaborar estratégia ou resolver problemas, dificuldade para dirigir automóvel ou encontrar caminhos conhecidos, dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias e sentimentos pessoais, irritabilidade, desconfiança injustificada, agressividade, passividade, interpretações erradas e estímulos visuais ou auditivos, tendência ao isolamento. Eu sempre falo, né, que o Alzheimer e o Parkinson, eles andam meio que juntos de mão dada. Então a gente vai falar também a respeito do Parkinson. A doença de Parkinson caracteriza-se pelo envolvimento dos neurônios que controlam o movimento. Com o passar dos anos, porém, as áreas relacionadas à cognição também costumam ser acometidas, motivo pelo qual a demência é um dos sinais de estágio avançado da doença. O grupo mais afetado por este mal é os idosos, sendo raro os casos dos indivíduos com menos de 40 anos. História familiar positivos, trauma de crânio, exposição a certos produtos químicos também são fatores de risco conhecidos. A incidência da doença na população acima de 40 anos
é de aproximadamente 0,3 e estima-se que 6 milhões de pessoas em todo o mundo sofram de mal de Parkinson. Sintomas: tremores, rigidez muscular, lentificação do movimento e instabilidade postural. Essa também é muito falada, né? Os médicos puxam muito a orelha dos pacientes, a orelha da gente a respeito dessas doenças aqui, né? O pessoal de APH, importantíssimo saber reconhecer esta doença. Pessoas no todo, né? É imprescindível reconhecer os sintomas dessa doença, porque quanto mais cedo tratar, mais chances esse paciente tem. Quanto mais cedo tiver atendimento, melhor para este paciente. Que é o AVC, ou acidente vascular cerebral. O AVC também pode ser chamado de acidente vascular encefálico, né? Com a sigla AVE, ou popularmente denominado de derrame. É uma alteração súbita do fluxo sanguíneo cerebral, ocorrendo comprometimento da circulação do sangue em algumas regiões do cérebro, tá? Então, aí vai acontecer a diminuição ou alteração, né, no fluxo sanguíneo no cérebro. O oxigênio, ele é um elemento essencial para a atividade normal do nosso corpo. Os vasos sanguíneos transportam o oxigênio e nutriente ao cérebro. Eles se rompem ou são bloqueados por um coágulo, ocorrendo então uma alteração na circulação de sangue em alguma parte do cérebro. Essas artérias funcionam como mangueiras direcionando o sangue para regiões específicas. Quando esse transporte, né, é impedido, o oxigênio não chega às áreas necessárias. O cérebro não consegue obter o sangue, né, o oxigênio que precisa, provocando lesões. Essa interrupção pode ser causada, né, por duas razões: o entupimento, né, o bloqueio das artérias, né, por coágulos, que é o que a gente chama de AVC isquêmico, ou, né, quando esse vaso se rompe e tem um vazamento na artéria, tem uma hemorragia, que é o caso do AVC hemorrágico. Sintomas aí do AVC: dificuldade para andar, falar e compreender, bem como paralisia ou dormência de face, do braço, da perna, fraqueza muscular, perda temporária da visão em um olho ou perda súbita da visão, ou visão dupla ou visão embaçada, dificuldade de fala, fala arrastada ou perda de fala, formigamento e redução na sensação de tato. O AVC, gente, é uma das doenças aí neurológicas que mais ocorrem, que mais chamados para atendimento pré-hospitalar. É uma das doenças que mais acometem pessoas antes do estado de idade, né, da parte ali idosa, né, da faixa etária idosa, costuma atingir antes. Então tem que ser muito bem identificado para ser muito bem tratado e aumentar as chances do paciente de não vir e não estar em óbito, ok? Então, pessoal, essa foi a aula referente à patologia. Lembrando que semana passada a gente falou um pouco de anatomia e fisiologia do sistema nervoso. Então, vocês podem completar com a aula da semana passada, quem ainda não viu. Lembrando que essas lives são temas variados que agregam para todos os cursos da área da saúde. Quem perdeu alguma aula pode ficar tranquilo, que hora ou outra a gente vai retornar para falar, né, dos temas que já foram abordados, mas as lives ficam todas gravadas, disponíveis para vocês assistirem sempre que vocês tiverem tempo disponível. Então, lembrando, né, que a partir das próximas semanas as lives vão ocorrer
todas as terças-feiras às 17h30. Conto com a participação de vocês, ok? Então, boa semana para vocês. Se cuidem, até semana que vem.